Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como é que nós podemos saber, ter certeza de que a Bíblia não foi alterada. Bom, quando você conhece realmente a Deus, depois de ter sido salvo por Cristo, e sabe o quanto custou para Ele entregar o seu Filho para morrer e salvar criaturas perdidas, aí você vai descansar na certeza de que Deus é fiel. E um dos aspectos dessa certeza é que, abre aspas, todo aquele que nele crer não será confundido, fecha aspas, Romanos 10, 11. Portanto, o próprio Deus não iria permitir que nós ficássemos sem um norte, sem uma escritura fiel o suficiente para conhecermos a Ele. As teorias conspiratórias mais esdrúxulas surgem quando se exclui Deus da equação, achando que a preservação da verdade é tarefa de homens. Aí, existem muitos exemplos disso nas próprias Escrituras, mas eu vou me ater a um capítulo apenas. Veja só, Jeremias 36. E eu aconselho você a ler o capítulo inteiro, porque é incrível. O capítulo fala de um rei ímpio, Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, e da tentativa dele de destruir a palavra de Deus que havia sido entregue por intermédio do profeta Jeremias. Deus ordenara que Jeremias pegasse o rolo de um livro e escrevesse nele todas as palavras que Deus falaria de Israel e de Judá e de todas as nações, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Deus explica a razão dessa ordem. Ele diz assim: porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Jeremias 36, versículo 3. A intenção de Deus é sempre a melhor. Que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. É assim que Deus trata. Mas o homem nem sempre é receptivo ao desejo de Deus de perdoar por uma razão bem simples. Aceitar o perdão de Deus implica antes reconhecer que eu e você somos pecadores por natureza e merecedores de um justo juízo. Mais de uma vez, Deus revela a Jeremias o seu propósito de compaixão, e misericórdia e perdão nessa passagem para com aquele povo tão desobediente. Veja um outro trecho. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escrevesse da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. Jeremias 36, de 4 a 7. Muito bem, Baruque, o escriba, atende ao pedido de Jeremias e escreve tudo o que Deus estava revelando ao profeta. Em seguida, Baruque lê aquelas palavras na casa do Senhor, que era o templo, aos ouvidos de todo o povo. O texto, se você ler ele completo, dá ainda conta de todos os príncipes dos judeus que estavam presentes naquela leitura, indicando nome e sobrenome de cada um. Obviamente eu digo sobrenome, entre aspas, porque ainda não existiam sobrenomes que existem hoje. Portanto, cada um era identificado como fulano, filho de Cicrano, para não deixar dúvidas quanto à identidade das testemunhas ali presentes, que ouviram a palavra de Deus sendo lida. Deus sempre deu grande importância a testemunhas. Os evangelhos foram escritos por discípulos inspirados, mas também cercados de testemunhas que podiam muito bem atestar tudo o que tinha sido escrito neles. Muitas das testemunhas dos fatos estavam ainda vivas quando os evangelhos foram escritos, podendo atestar que as coisas realmente tinham sido assim. O livro de Atos segue o mesmo princípio. Pedro, no seu discurso a Cornélio e aos seus companheiros, diz assim: e nós somos testemunhas
de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 39. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala das mais de 500 testemunhas que podiam afirmar ter visto o Senhor Jesus ressuscitado. E João, na sua carta, escreve assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 1, de 1 a 4. Outra prova que nós temos de que as Escrituras que existem hoje são a íntegra, com todos os seus aspectos, é, na verdade, uma prova dupla. Primeiro, nós temos o Antigo Testamento, que em grande parte deprecia o povo de Israel, jogando a reputação daquele povo no fundo do poço. Se alguém falasse hoje de um judeu do jeito que os profetas do Antigo Testamento falaram, seria considerado politicamente incorreto e seria processado por difamação. O mesmo pode ser dito do texto do Novo Testamento. Ali o Espírito Santo faz uma radiografia dos discípulos, e dentre eles alguns autores dos textos inspirados, e também dos outros irmãos. E revela o quê? Revela suas falhas, seus enganos, as bobagens que eles faziam e diziam. Se fosse uma obra humana, certamente teria antes passado por um censor para eliminar tudo aquilo que pudesse macular a reputação dos discípulos. Mas o que nós vemos ali é a realidade nua e crua. Desde Pedro negando o Senhor, até os discípulos amedrontados no barco que parecia afundar, ou permanecendo a uma distância segura na hora da cruz. Nem Paulo escapa, porque no livro de Atos nós o vemos agindo na sua própria vontade e deliberadamente de forma contrária à direção do Espírito de Deus, apesar dos avisos dos irmãos e do profeta inspirado Ágabo. Leia o capítulo 21 de Atos, você vai encontrar isso. Mas voltando agora ao capítulo 36 de Jeremias, nós vemos que o rei é informado do rolo do livro onde a palavra de Deus revelada a Jeremias havia sido escrita, com tinta. Jeremias 36, 18 diz, com tinta. É um detalhe que o Espírito Santo quis acrescentar para mostrar que ela não devia ser apagada jamais. O rei, porém, ordena que o rolo seja trazido à sua presença e, depois de ter lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Jeremias 36, 23 a 26. Além do profeta, que recebeu a palavra diretamente da boca de Deus, havia o escriba Baruque, uma multidão de testemunhas, e até mesmo aqueles na corte do rei que tentaram dissuadir o rei do seu intento a fim de proteger o livro e evitar que Jeoiaquim o queimasse. Deus sempre teve e terá pessoas assim dedicadas na guarda dos seus oráculos, independente de quanto o inimigo queira destruí-los. Além disso, Deus tinha escondido
o escriba Baruque e o profeta Jeremias, porque a história não acabava ali naquele braseiro em que o rolo da palavra de Deus havia sido transformado em cinzas. Não! Repare bem que foi Deus quem os escondeu. E escondeu com propósito. A passagem diz que veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias 36, 27 a 28 e também versículo 32. Assim, aquela profecia não foi apenas preservada pela mão de Deus, que guardou o escriba e o profeta para repetirem a tarefa, mas foi ainda acrescida de muitas palavras semelhantes. Portanto, pode ficar sossegado que Deus não dorme em serviço. Ele é o maior interessado em preservar a sua palavra para que ela chegue às nossas mãos séculos depois de ter sido revelada aos apóstolos e profetas. Os homens podem criar versões espúrias, podem fazer traduções incorretas, podem literalmente queimar milhões de Bíblias, como sempre foi feito nos países comunistas, budistas e islamitas. Por trás de tudo isso, Deus estará rindo da ingenuidade humana de achar que podem se opor ao Criador de todas as coisas. O Salmo diz assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Salmo 2, versículos 1 a 4. Quando nós entendemos essas coisas, daí nós reagimos como Jó, no fim da sua provação, e depois de ter falado sem compreender realmente quem era o Deus a quem ele servia. Jó disse assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículos de 1 a 6. Então nunca mais se esqueça disso que Jó fala para Deus. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.